Nesse vídeo aqui eu gostaria de conversar com você sobre ganho secundário e sobre aquilo que está por trás das travas, dos bloqueios que você vive na sua vida. Para isso eu vou fazer toda uma construção dentro da linha do pensamento sistêmico, trazer esse apoio, essa base para você entender esses movimentos na sua vida, tá certo? Então, gente, para quem não conhece ainda a constelação familiar, a terapia sistêmica, ela é baseada em 3 leis que elas são aplicáveis dentro das relações sociais que você tem. Então, o que acontece? Quando você não está alinhado com essas leis sistêmicas, a sua vida provavelmente está travada, você está vivenciando algum conflito, algum emaranhado, tá? Então, para você entender melhor na prática essas leis, eu quero explicar de uma forma bem breve. Certo? Então a primeira lei que a gente estuda é a lei do pertencimento. Essa lei do pertencimento, ela vai dizer que todos têm o direito de pertencer, e quando alguma pessoa é excluída desse sistema, seja porque ela praticou alguma coisa que não foi moralmente aceita pelo sistema, seja porque ela tem um comportamento diferente, enfim, quando essa pessoa ela é excluída do sistema, esse lugar ele fica vago e vai haver uma compensação. Uma outra pessoa ela vai querer preencher esse espaço, preencher esse lugar, e ela acaba adotando os mesmos comportamentos dessa pessoa que foi excluída. Então, na prática, gente, para você entender, deixa eu ver se vai dar para ver aqui. Um cenário ideal é quando o pai e a mãe, eles estão bem, eles estão vivendo a vida deles felizes, né? Eles estão bem resolvidos, e aí eles têm uma filha, né? Cada um tá ocupando o seu próprio lugar, cada pessoa tem o seu próprio espaço, a sua própria função, eles estão dedicados a exercer isso, e a filha pode ocupar o seu lugar de pequena, o seu lugar de filha. Só que, infelizmente, muitas vezes não é assim. Muitas vezes o casal aqui, ele não se entende, ele vive dificuldades, e a criança começa a ser colocada aqui no meio dessa relação, né? Ou a mãe, muitas vezes, ela fala mal do pai da criança, para a própria criança, ela acaba excluindo o pai, coloca esse pai de lado, e aí a criança, né, na sua inocência, no seu amor cego, ela vai querer preencher esse lugar, acreditando que ela pode ser uma companhia melhor para sua mãe, acreditando que ela é a solução que a sua mãe precisa. Então a criança ela é movida a preencher, ocupar um lugar que não é dela. Só que o que acontece? Quando a criança é colocada, por exemplo, do lado da mãe ou do lado do pai, né, por circunstâncias aí de problemas que eles vivenciaram, essa criança, ela não consegue compensar a mãe daquilo que ela precisa. Por quê? Porque essas faltas, essas carências que a mãe sente, que muitas vezes ela projeta no filho, são dores e faltas da sua própria mãe, são dores e faltas, né, que ela não conseguiu preencher dentro do relacionamento aqui de casal, e ela vai querer buscar essa compensação aqui. Só que a criança, ela é pequena, ela não dá conta de suprir essa necessidade emocional dos pais. Só que na fantasia dela, ela acredita que ela pode ser essa solução. E ela começa a distorcer o seu tamanho, gente. E aqui a gente começa a violar a segunda lei da sistêmica, que é a lei da hierarquia. A lei da hierarquia, ela vai dizer que quem veio antes tem precedência. E também que consegue dar conta, que precisa resolver as suas próprias questões. Só que a criança, movida por esse amor cego, ela acredita que ela pode ser essa solução, ela se coloca nesse lugar de autoimportância e começa a se emaranhar dentro dessa questão aqui. E daí, como ela distorce esse tamanho, né? Como ela vê que ela precisa fazer muito para compensar essa falta da mãe, ela começa a se colocar como muito maior do que a mãe. Então é aquelas pessoas, gente, que olham para os pais e acredita que os pais fizeram errado, que tem uma solução melhor, que são melhores que os pais, se sentem realmente superiores aos pais, né? Olham para os pais e julgam o comportamento dos pais, as escolhas dos pais. E aí eles começam a se colocar num lugar como se fosse pai ou mãe do próprio pai. Esse movimento, gente, faz com que a pessoa, aqui no caso a filha, ela olhe para os seus pais como grande, como uma pessoa assim, maior do que eles, como se fosse realmente a mãe deles, né? Só que para a vida dela, ela é uma criança
ela é pequenininha, ela não tem força para muitos assuntos da vida dela. Então, relacionamento afetivo, ela não consegue prosperar nessa área, ela não consegue prosperar financeiramente, ela não consegue se posicionar dentro do trabalho dela, ela não consegue ter relações saudáveis. Por quê? Porque ela tá ainda olhando aqui para trás, dentro de um lugar errado, que não é dela. Então, se ela não ocupa o lugar dela na vida, ela não consegue construir a vida dela dentro desse lugar de força, dentro do seu tamanho ideal, tá? E para ilustrar melhor essa situação, gente, até a gente chegar nesse lugar de ganho secundário que eu quero trazer aqui para vocês, eu vou relatar alguns exemplos de situações que até eu presenciei dentro de atendimentos, onde essa hierarquia foi quebrada, onde a pessoa carregava pesos para sua vida e não conseguia dar conta das suas próprias questões, tá? Então, por exemplo, gente, tem uma cliente minha que eu já atendi várias vezes, é uma querida, até com todo respeito eu vou trazer esse exemplo aqui, porque é uma situação que ela viveu na vida dela, que foi o seguinte: o pai dela, ele tinha uma dívida, e aí ele acabou sujando o nome dele, ele acabou ficando com esse débito muito alto, e para poder pagar essa conta, ele acabou querendo abrir um negócio para poder ter um ganho maior e para poder suprir essa dívida. Só que qual que era o problema? Como ele já tinha uma conta, uma dívida no nome dele, ele não poderia colocar essa empresa no nome dele, porque senão era possível que as pessoas confiscariam os bens deles, enfim, gente, um rolo muito grande. Daí o que aconteceu? Como ele era casado em comunhão de bens com a esposa, né, com a mãe da minha cliente, ele também não quis colocar essa empresa no nome dela, né, no nome da esposa. E aí o que aconteceu, né? A minha cliente estando disponível na fantasia de que ela seria a solução para o problema, de que ela poderia ajudar os pais, de que aquilo logo terminaria, ela acabou disponibilizando o nome dela para o pai abrir essa empresa. Qual que é o problema desse movimento, né? Ela inevitavelmente se colocou numa solução como maior, como a responsável, como eu dou conta, né? E a empresa ficou no nome dela, sendo que a empresa era dos pais. Então ela estava vivendo um conflito muito grande, onde ela não tinha poder de decisão, ela não tinha poder de escolha sobre a própria vida dela, porque ela estava emaranhada com essa situação, porque ela sentiu pena do destino dos pais e meio que se atravessou em relação a isso. E aí o que acontece, gente? Quando nós vivemos dentro dessa realidade, quando a gente, muitas vezes, quando isso é reforçado para nós, né, que a gente precisa estar nesse lugar, né, quando isso é reforçado pelos pais, que a gente precisa ser essa pessoa responsável por aquilo que é deles, isso vai ficando pesado. Então ela se sentia extremamente insatisfeita onde ela estava, sem vida, no sentido de que nada mais fazia sentido para ela, porque na verdade quem estava escolhendo o destino dela, aonde que estava a vida dela, estava completamente nas mãos dos pais, né? E a gente conversou bastante sobre essa questão com ela. Eu expliquei para ela que ela tem poder de escolha, que ela pode escolher aquilo que ela quer para a vida dela, mas que ela vai precisar entregar o destino dos pais nas mãos deles, né? Ela vai precisar deixar com eles aquilo que é deles. E qual que é o grande problema das pessoas que vivem dentro desse tamanho distorcido? Elas acreditam tanto que elas são a solução, que elas começam a querer pensar naquilo que seria melhor para eles, qual que seria a solução, então, já que ela não vai poder suprir essa conta, não vai poder pagar essa conta para eles, né? Não vai poder estar ali sustentando, na verdade, um sonho que é deles, a vida deles, enfim. Ela queria encontrar soluções para isso, gente. E esse movimento, ele é um movimento completamente contrário àquilo que a vida pede, que é o que você quer, né? O que você deseja para você. Quando você decide, eu não quero mais, eu não quero mais e pronto. E eu deixo contigo aquilo que é seu. Eu deixo com você aquilo que é seu. Só que qual que é o grande problema? Isso é até um parênteses que o Bert Hellinger faz desse processo de individuação, é que nós não temos humildade espiritual suficiente para a gente fazer esse movimento, que é o quê? Olha, isso aqui não é meu, o problema é de vocês, eu vou pra minha vida, eu quero ser feliz e é isso aí, né? Por quê? Porque a gente recebe dos nossos pais a vida,
né? E isso tem um peso muito grande, isso é um presente impagável. A gente não consegue lidar com essa informação e a gente se sente sempre em dívida com eles, querendo pagar alguma coisa para eles. E com isso a gente entra em um movimento compensatório, querendo assumir para eles aquilo que eles, aspas, não dão conta, aquilo que a gente acredita que eles não dão conta, né? Então, na verdade, gente, o Bert Hellinger tem uma fala que ele fala o seguinte, quando a pessoa ela não é humilde o suficiente, quando ela não tem essa humildade espiritual dentro dela, essa força maior, e aqui Bert Hellinger quer se referir a Deus, essa força se retira dele. Quer dizer o quê? Quer dizer que Deus não está com essa pessoa? Não, quer dizer que essa pessoa não está com Deus. Porque a partir do momento que você não confia que existe aqui uma solução que está fora do seu alcance, fora do seu controle, você assume para você uma condição que não é sua. Por quê? Por falta de humildade espiritual, por falta de confiança, por falta de fé na vida, no melhor da vida para todo mundo. Por quê? Na medida com que eu reconheço que eu fiz uma escolha lá atrás, que eu não tinha consciência, por exemplo, né? E que hoje eu decido fazer diferente na minha vida, não é isso mais que eu quero, e eu encaro de verdade essa situação, eu preciso entender que aquilo que não é meu não me diz respeito, né? E que essa força maior, ela vai suprir aquilo que for necessário que não está dentro do meu controle. Então as pessoas elas têm muita dificuldade de abrir mão desse controle. Essa é uma primeira situação. E segunda situação que também está conectado a esse movimento espiritual, a esse medo de perder o controle, esse medo de perder algo aqui de trás, que muitas vezes está cômodo, né? Então aqui ela vivia uma situação que é aquele famoso tá ruim, mas tá bom, né? Ela não estava satisfeita com a profissão que ela estava exercendo, não estava satisfeita com o trabalho, mas pelo menos ela tinha flexibilidade de horário, né? Ela podia ir e vir quando quiser. Afinal de contas, ela já tinha disponibilizado aquilo que era necessário para eles. Ela tinha um salário bom que dificilmente talvez ela encontraria no mercado de trabalho da mesma forma. Então esse movimento que nos prende, gente, é quando a gente está nesse tamanho distorcido. Aqui atrás a gente está grande e a gente não consegue voltar para o nosso tamanho certo. Que é o quê? Caminhar com as nossas próprias pernas e construir o nosso caminho. Isso aqui, gente, é puro ganho secundário. Quando eu não quero abrir mão de algo que aqui de trás está muito ruim, eu me sinto sufocada, eu me sinto exausta e sobrecarregada, mas no fundo eu não quero abrir mão desse conforto. De certa forma tá confortável para mim, né? Aqui pela frente eu não sei como é que vai ser esse caminho, né? E as pessoas muitas vezes não estão dispostas a voltar humildemente para o seu tamanho original. Só que tem várias perdas por trás. A gente acredita que nós estamos ganhando por estar nesse lugar distorcido, mas quando na verdade você tem um senso, uma falta de senso de dignidade, quando você caminha fora do seu próprio tamanho, porque é como se você conquistasse as coisas, mas elas não fizessem sentido para você e elas não fossem ganhos reais, elas não fossem merecidas. Um grande sentimento de falta de merecimento de estar nessa posição, de estar nesse lugar. Por quê? Porque isso não foi construído com esse senso de humildade e dignidade que é necessário, certo, gente?